Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Quero te chamar para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e ficar de olho nos nossos episódios, porque aqui tem episódio inédito todo dia para você. Hoje nós vamos conversar sobre um caso que movimentou aí bastante o Brasil inteiro, tanto a questão da justiça, como a questão também dos famosos e todo um debate nas redes sociais, que foi o caso da cantora Marília Mendonça com a mãe dela e o ex-marido, né? Que eles acabaram brigando aí pela guarda da criança, que a Marília Mendonça faleceu, todos nós sabemos, e aí a criança ficava com a avó e depois o Murilo Huff pediu a guarda da criança e a avó não, ficou essa treta aí. Mas vamos aqui para Mato Grosso, porque eu tô com uma expert que ela é do direito de família e ela vai me explicar como que anda esse desenrolar, né, desses casais quando tem criança pequena, quando um, infelizmente, falece e fica essa criança aí com o outro cônjuge ou com os avós, que é a Flávia Arruda. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite, Grace. Uma satisfação imensa estar aqui falando sobre um assunto tão palpitante como esse. Pois é, veio à tona o que você já convive aí e se depara há muitos anos de carreira, né? Veio à tona porque é uma famosa, né? Que foi a questão aí da Marília Mendonça, mas isso aí já é muito comum? É muito comum essa disputa, né? Tanto proveniente de um óbito, como veio aí no caso, mas muito mais comum quando estamos falando de divórcio. Nesse caso específico da Marília Mendonça, na época, quando ocorreu, eu achei uma questão bastante interessante, porque houve um acordo entre a sogra e o genro, né? Porque a criança, ela já vivia ali naquele meio com a família materna desde que nasceu. Então, eu vejo que eles, de comum acordo e visando principalmente o bem-estar do Léo, manteve aquele vínculo familiar com a guarda compartilhada, né? Guarda, é bom que a gente pontue, guarda significa poder de decisão sobre a vida de um filho, de uma criança, de um adolescente. Então, todas as questões pontuais, às vezes existe dúvida, Grace, quando fala assim, guarda é morar com um, morar com outro. Não, isso é regime de convivência. Quando a gente fala de guarda, a gente fala sobre decidir. Quem que decide sobre aquela criança? Então, quando houve o óbito, eles estabeleceram a guarda compartilhada, ou seja, os dois tomam decisões quanto ao Léo. A partir do momento que, ao que parece, ele teve notícias de que coisas equivocadas estavam acontecendo, ele entrou com um pedido de revogação da guarda compartilhada para a guarda unilateral. Porque pai e mãe, Grace, tem algo muito superior à guarda. Pai e mãe têm poder familiar. Então, por esse motivo, quando um falece, naturalmente a guarda segue para o outro sem discussão. Porque é o pai e a mãe. Então, assim, vamos lá, por partes. Teve o acordo entre a sogra e ele. Teve o acordo lá, vamos fazer guarda compartilhada. Isso. Se tudo der certo, vamos manter. Aí, assim, não, de acordo com os sites aí, não estava ocorrendo. Parece que o menino adoecia e tal, e ela meio que não informava isso pro pai. Então, o pai entra aí, ele vira prioridade nesse acordo. Sim, exatamente, porque ele tem mais do que guarda, ele tem poder familiar, né? Então, por exemplo, a gente trazendo isso para o dia a dia. O casal se separa, guarda compartilhada, normalmente o filho fica com a mãe, 90% dos casos, né? Aquela mãe, ela não entende que guarda compartilhada significa decidir em conjunto. Não é só assim, eu vou fazer um tratamento que custa R$2.000, está aqui 50% da conta para você pagar. Não é assim. A guarda compartilhada significa, ei, vem cá, nosso filho está com um problema sério. Vamos decidir juntos o que nós vamos fazer? É a opinião dos dois. Então, ao que parece nesse caso, foi justamente esse o ponto. A criança tem diabetes, uma doença grave, e não era informado para o pai tudo o que estava acontecendo, a medicação correta que estava, né? Então, aí, parece que houve denúncias de babás, alguma coisa assim. Ele tomou conhecimento e falou, pera lá, o meu direito como pai, como guardião também, está sendo desrespeitado. Sendo assim, eu solicito liminarmente, isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, porque foi liminar. O que significa isso? Já no início do processo.
Então, ao que parece, a questão é tão grave que o juiz não aguardou o final do processo para alterar a residência de referência do Léo, que é a criança em questão. E Flávia, e assim, pessoas leigas como eu, quando eu me deparei com esse caso, eu fiquei pensando assim, nossa, deve ter sido denúncias graves para o juiz tomar essa decisão de já entregar a guarda para o Murilo, né? Mas agora eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Então, essa questão dele ser o pai atropela todas as questões. Tudo, exatamente. Não tinha nada... Exatamente. Outro ponto que isso pode ser visto, questão de adoção. Muitas vezes a criança é posta numa família substituta sem que o poder familiar dos pais biológicos sejam retirados. Aí quando isso vai num processo que isso começa, o juiz verifica, ele automaticamente chama os pais, porque é deles o direito maior e a responsabilidade. Né? Então, sempre o poder parental, ele vai suplantar a guarda, sempre. E a guarda compartilhada, que é os que você detalhou pra gente, que são os casos aí mais frequentes, né? O casal se separa e aí tem os filhos, e aí eles ficam ali dividindo a rotina. E aí a mãe não pode tomar decisões sozinha, tipo, não, eu quero que ele estude na escola tal, eu quero que ele faça aula tal. Ela não pode fazer isso sozinha. Ela não pode fazer isso. Isso, você foi no ponto crucial. São as decisões que impactam a vida da criança. Antigamente, Grace, na década de 80, né? Era muito comum. O que era comum? Os pais se separavam, o pai pagava pensão, a mãe ficava com todos os encargos e todas as decisões, sozinha. O pai era realmente uma visita na vida da criança. Ele, quando pagava a pensão, ia lá, final de semana, olha, oi, tudo bem, tudo bem. E houve 2 movimentos que eu acho bastante interessante. O direito, ele é palpitante porque ele muda conforme a necessidade da sociedade. Então, a sociedade muda, o direito muda também. Houve um interesse maior dos homens em participar da vida dos filhos. E isso aliado à questão das mulheres não mais ficarem só em casa. Das mulheres terem uma vida profissional também. Então, para isso, elas precisavam de quê? De rede de apoio. Ninguém melhor do que o pai. Então, quando houve essa necessidade de compartilhar decisões e encargos, a lei foi alterando. E hoje, a regra é a guarda compartilhada. Flávia, existe possibilidade de guarda unilateral? Ou seja, só um decide, só um toma? Sim, existe, em 2 casos. Quando o outro não quer, às vezes assim, não quer porque não quero. Não quer porque eu vou fazer uma viagem, vou fazer uma pós na Alemanha. Então, é melhor que o filho com a mãe, ela tenha mais liberdade. Pro dia a dia ali, né? Pro trâmite. Pro trâmite. Então, quando um não quer ou quando um não apresenta condições psicológicas, maturidade para criar aquela criança. Então, aí é decidido pela guarda unilateral. Mas isso é exceção. Mas aí tem a guarda unilateral e aí volta para aquele modelo da outra parte ficar só visitando? Não, isso é guarda e decisão. Entendi. Essa parte de ficar visitando significa... Já é outra alçada desse pacote. Isso, exatamente. Então, você pode perfeitamente ter a guarda unilateral e o pai ou a mãe ter livre acesso àquela criança durante a semana. Isso não tem nada a ver. Guarda é poder de decisão. Ver, visitar, viajar é convivência. Flávia, hoje a gente percebe que os relacionamentos estão líquidos, né? E isso estão gerando também gravidez, né? Muitas mulheres são mães e aí não são de parceiros fixos, né? Ficava com engravidou e tal. Como que está chegando esses casos para vocês na vara de família? Está sendo complicado também quando tem uma criança de um relacionamento desse, de um relacionamento líquido e aí como que divide, né? Os direitos são os mesmos, independente de quais sejam as questões. Mas aí fica mais difícil de chegar num acordo ou não? Porque hoje também, igual você falou, a mentalidade dos homens também mudou. Eu vejo muito homem aí brigando, inclusive na internet, nas redes sociais, por direito igual as mulheres. Tipo, a questão da maternidade, né? A questão de ter essa folga para poder ficar com o seu filho. Sim. Existem muitos casos assim.
E o que me chega é um tratamento muito até maduro das partes. É muito raro ter um problema de ciúme ou de pequenez nesse sentido, porque está morando com outra pessoa e talvez também por conta da guarda ser em regra compartilhada. Então, os antigos parceiros, eles continuam tendo livre acesso e convivência com os filhos. Agora, uma coisa que você falou aí que me lembrou, que é algo que me chega muito lá no escritório, são alimentos gravídicos. O que é isso? Como você falou, fica com um, fica com outro, né? Então, às vezes, a moça engravida e desde a gestação ela tem direito à pensão. Independente de provar que aquele cidadão é o pai. Então, olha só. Então, se ela falar, foi aquele ficante ali. E se aí ela tiver vai algum indício de que foi o ficante, ela pode pedir pensão, pode pedir alimentos gravídicos. Ixi. Por quê? Porque aquela criança, ela precisa de alimentos mesmo para vir ao mundo. Então, a mãe precisa de médico, a mãe precisa de enxoval, a mãe precisa de suplemento alimentar, a mãe precisa de alimentação adequada. Então, nem sempre ela vai ter as condições para isso. Então, por isso, a lei já permite, desde a gestação, você fazer esse pedido. E é algo que existe muita dúvida, porque as mulheres, elas se acanham, elas têm medo, às vezes elas buscam, o parceiro, ele fala, problema seu. Não era nada sério. Né? Não era nada Você sério. Quem engravidou disse que eu sou o pai dessa criança, né? E sendo que existe esse acolhimento pela legislação desde a gestação. Então, o que é importante a gente estar aqui, Grace? Informar. Quando você tem informação, você sabe como agir da forma correta. E quem sabe por esse motivo a gente evite que bebês sejam deixados em portas de locais, né? Em caixas por aí. Por quê? Porque quando a mãe faz uma coisa dessa, ela tá sozinha. E ela não fez sozinha. Então, vê como a lei, ela é muito lógica. Então, depois... Flávia, mas e se não for a criança? E se não for o pai? Né? Após a gestação... Nasceu, aí fez o exame, aí ele pagou a pensão durante a gravidez dela todinha e não era dele, e aí? Quem que vai devolver o dinheiro? Ele pode pedir uma indenização, às vezes isso pode acontecer até com homens casados, que têm problemas na família, isso aí ele vai verificar no âmbito civil, um caráter indenizatório se for o caso, mas os alimentos já foram pagos. Ela não vai pagar ele depois? Não. Gente, mas que polêmica. Ou seja... Presta atenção com quem você anda e se cuida direitinho. Prevenir, né? Gravidez e doença também. Agora, sim, por exemplo, sou ficante, fico com um, fico com o outro, papapá, gravidou. Aí eu falo, do José, do Zezinho lá. Aí, tô grávida. O que eu vou apresentar para a justiça para provar, para fazer com que o juiz me dê aí o benefício? Tipo, conversa de WhatsApp? Conversa de WhatsApp, fotos juntos. Às vezes uma declaração de uma amiga. Não, eu vi sim, eles estavam juntos há 2 meses, 3 meses. Não, mas é ficante. Só com ela. Sim, fotos e mensagens. É isso, é qualquer coisa, Cris. Justamente porque é direito de família, todo aquele rigor formal da formalização da prova, isso é meio que deixado de lado. Porque é muito dia a dia, é muito rápido. E eu tô achando que, tô prevendo, que eu adoro conversar essas coisas, e aí a minha cabeça vai abrindo, né? Quando a gente vai trocando ideia. Eu tô prevendo, então, que daqui a pouco vão ter que rever isso aí tudo, porque é o que mais tem agora, né? As pessoas não querem muito casar, não querem muito... Tem muita essa informalidade. Será que aí vai ter que dar uma ajustada? Não, mas a lei existe justamente para prever isso. Quem tem que se ajustar são as pessoas, né? Então, você que tem que prestar atenção e saber. Então, se a gente está aqui, alguém está ouvindo isso, fala, opa, peraí, eu tenho que me cuidar. Eu, homem, tenho que me cuidar também. Eu não posso deixar isso a cargo só da mulher. Aconteceu isso comigo em escritório. Um homem chegou bastante preocupado, porque ele era noivo, e uma pessoa estava assim, fazendo coisas terríveis com ele, por conta de um bebê que nasceu. E como ele teve um relacionamento com essa pessoa, no mesmo período lá... Que ele era noivo. Que ele era noivo.
ele estava cedendo a chantagens, assim, gigantescas dela. E ele mesmo tinha certeza que ele era o pai. E aí, como a gente vê isso acontecer, a gente vê a prática, né? Eu acalmei ele, falei, não, peraí, vamos seguir. A gente já começa a pagar pensão, né? Direito de família, Grace, é direito de imagem. Não basta você ser correto, você tem que parecer correto. O juiz, ele não conhece ninguém ali, ele está vendo um processo. Então, quando ele vê indícios de uma pessoa que está de boa fé, é lógico que ele vai conduzir a questão de outra maneira. Ao passo de um homem que está de má fé, que quer se isentar das coisas. Então, nós já começamos ofertando os alimentos, né? Para essa pedir, mulher que estava gestante? Isso, e aí pedir o reconhecimento da paternidade posterior. Não era dele. Meu Deus do céu. Não era dele. Casos de família. Foi um caso, para mim, foi muito emblemático, porque e ele pagou a gestação todinha. Todinha a gestação. Viu? Quando o cara é certo também, a mulher é tranqueira, né, gente? Então, o que ele tinha que fazer? Ter esse cuidado. Não ter cedido. E o noivado foi Não, graças a Deus, deu tudo certo. Eles estão casados hoje, estão muito bem, muito felizes. E aí, ela indenizou ele processou ela por... O trauma dele foi tão grande que ele não quis nunca mais tocar no assunto. Então, assim, vê como a informação muda vidas. E ela chantageava ele, só pra gente encerrar a fofoca, gente. E ela chantageava ele de que forma? Fazer problemas junto à noiva. Ele era um empresário, acabar com a imagem. Né? Então, eram coisas graves, eram coisas sérias que estavam em jogo. E ele não quis entrar com nada pra... Não, ele quis... Ele só queria a paz dele, coitado. É melhor esquecer, né? Então, aí, a gente tem que ter um outro cuidado. Às vezes, é melhor a paz, é melhor deixar, você vai cedendo. Às vezes, não é o melhor caminho. É muito melhor você enfrentar o problema de frente, buscar auxílio jurídico da forma correta, uma assistência especializada que você evita problemas. Ô, Flávia, perguntar para você. Nós enfrentamos uma pandemia e muitos avós ficaram com as crianças, né? Perderam os pais aí e também tem acidentes e outras coisas. Como que faz? Tem como evitar essa dor de cabeça? Tipo assim, eu sou casada, eu e meu esposo e tenho um filho e aí tem algum procedimento que a justiça prevê de eu já deixar tudo pronto caso aconteça alguma coisa com a gente? Interessantíssimo isso que você me perguntou. A pandemia trouxe a noção de finitude muito clara para a gente. Antes falar sobre morte, sobre interesses que se tem após a morte, era muito mórbido. Não, deixa isso para lá. Com a pandemia isso ficou mais comum, porque de repente as pessoas morriam e N coisas aí. O testamento, ele é um mecanismo muito interessante, Grace, e não é algo caro para se fazer. Existem 3 tipos de testamento, onde você pode falar todas as suas vontades, tanto patrimoniais como extrapatrimoniais. Então, se você quer uma coisa que é muito comum hoje, rede social, o que eu quero que se faça com isso? Você pode colocar. Eu quero, se o meu marido e eu, na nossa ausência, eu gostaria que o meu filho fosse criado por fulano de tal. Você pode estabelecer. Então, o testamento é um instrumento muito objetivo, não é caro. Existem 3 tipos, como eu disse. Existe o público, que é aquele que você, Grace, vai lá no cartório e fala, olha, eu quero fazer um testamento. Ele vai redigir para você, vai fazer um documento público, vai serrar e vai deixar lá. Esse é o mais seguro, porque ele fica lá. Ou você pode contratar um advogado, aquelas coisas de novela, né? Que reúne a família, chique, né? E aí essa pessoa redige, vai, registra, serra e fica com o advogado, não fica no cartório. Fica com o profissional ou com outra pessoa que queira. Ou, mais simples ainda, você pega uma folha de papel e escreve o que você quer. E deixa guardado num lugar ou deixa com alguém. Igual novela? Igual novela. Flávia, mas isso tem uma validade? Isso tem uma validade. Não é tão seguro quanto o público e como o cerrado, como o particular, mas tem uma validade. E só verbalizar? Assim fica verbalizando, né? Aí não tem registro, né? Aí não tem registro. Então, o que você tem que ter é um registro. Nesse caso da Marília Mendonça, ou casos que eu atendo de pais completamente ausentes,
O pai paga a pensão porque é obrigado a pagar, senão vai preso, mas ele não tem interesse em ver a criança, não tem interesse... Vínculo, nada. A mãe morre. Lembra que eu te falei que o poder dele é maior do que tudo porque ele é o pai? A mãe pode deixar uma carta, uma declaração, falando, não gostaria que o meu filho fosse criado pelo pai, porque ele é ausente, porque nunca viu, não conhece, meu filho não tem nenhuma intimidade com ele. Quero deixar com a Quero fulana, deixar com a avó. Flávia, esse documento é maior do que o Código Civil, Código de Processo Civil? Não. Mas você concorda que o juiz, quando olhar aquilo ali, vai falar, opa. Se a Marília tivesse deixado uma carta dessa, a avó teria ficado? Pode ser que sim. Nós não sabemos os detalhes desse processo, nem nunca vamos saber, possivelmente, porque é segredo de justiça. Mas vê como muda. Já pensou se lá no processo tiver, agora eu viajei na maionese, mas já pensou se lá no processo tiver assim, olha, ele, se eu morrer, eu tenho um grande gosto de que ele fique prioritariamente com o pai, não com a mãe. Sim, né? Pode ser. Já pensou? Exatamente isso. E aí tem o poder da guarda, que você explicou, e ainda tem o plus. Tem o plus. Aí o juiz, não tem nem, não tem, então, Dona assim, Ruth não tem nem como conversar. Exato. Porque a gente não sabe das coisas, né? A gente não sabe. Está supondo, tá, gente? A gente está supondo. Cenários. Então, você vê como que qualquer declaração de uma das partes vai ser levada em conta. E se falar para a criança? Aí é complicado. E a criança decide? Porque não. A criança não decide. Você sabia que eu decidi na separação dos meus pais? É mesmo? Uhum. Hoje existe a escuta, né? A escuta especial, a escuta da criança, que é feita de uma forma muito sensível, delicada, porque a criança, ela compra brigas, às vezes, que não é delas, né? E aí a gente entra num outro assunto muito interessante, que é a alienação parental. Então, num processo, como é que é feito? Existem todas as provas, o juiz vai ouvir a criança? Com certeza que vai. Mas essa fala vai ser analisada com o conjunto das outras provas. Com profissional também. Com profissional, sim, o fórum lá, tem a equipe, tem o local correto, onde vai ser conversado, onde se tira todas. Então, assim, é uma sala como essa, com uma câmera que o juiz vai olhar, enquanto isso, a profissional está conversando, está brincando, está falando de uma maneira bastante sutil. É dessa forma que geralmente é feita, mas vai ser mais uma prova, entende? Não é a maior das provas, mas é mais uma. Por quê? Imaginemos, como eu falo para você, o filho geralmente fica com a mãe. E a mãe fala para ele, olha, nós vamos lá no psicólogo. Você fala isso. Tá certo? Tá certo. Ela vai repetir. Vai. Ou então ela trata ele de uma forma manipulável durante algumas semanas para ele. Muito natural, muito comum. Ou o pai também, né? Vamos falar dos dois. Que a gente imagina. Agora, pra gente fechar, eu queria que você falasse, você trouxe uma novidade pra gente, que vocês estão aí atentos, que é a questão da alteração da lei de alienação parental. O que está rolando aí, que vocês já estão... A lei de alienação parental, ela é uma lei de 2010, que ela tem o maior objetivo de proteger crianças e adolescentes de abusos psicológicos, trazido por um dos genitores apenas. Não apenas. A alienação parental, ela pode ser causada, pode ser provocada por qualquer pessoa que tem uma certa hierarquia sobre aquela criança. Avós, tios, babá, empregada doméstica na casa, professor. Então, assim, qualquer pessoa pode praticar a alienação parental. O que é? Imputar falsas memórias, né? Dizer que o seu pai não gosta de você, tá vendo? Ó, seu pai não te procura. Isso vai causando memórias, isso vai construindo memórias para que a criança afaste do outro genitor. Você falou bem, pode ser uma mãe, pode ser o pai, tanto faz, é quem está ali. E existe um projeto de lei de autoria do senador Magno Malta, que está em trâmite, já passou por várias comissões lá no Senado, está vias de ser votado, que prevê a revogação dessa lei, dizendo que a lei é mal elaborada e ela permite brechas para que abusadores perpetuem abusos, às vezes tomem criança das mães. Mas essa questão não é real, Cris. Por quê? Quando a notícia de que um pai, que geralmente é o caso, está abusando de um filho, imediatamente esse pai é afastado. Nenhum juiz, ele vai... Não, vamos ver se é verdade, vamos continuar. Não, imediatamente. Eu tenho clientes que estão há 3 anos sem ver os filhos.
Mas isso é porque ele é uma homem ou denúncia. com mulher também? Porque hoje em dia tá muito assim, sabe? Acontece também. Acabou que parece que é uma lei de gênero. Porque justamente os filhos, quando os pais se separam, geralmente ficam com as mães. Então, parece que essa lei virou uma coisa assim contra as mães. Então, as mães falam que os pais estão abusando e são impedidas e aí continua o abuso. Isso não é verdade. Primeiro ponto, a lei de alienação parental não é uma lei de gênero. É uma lei que busca proteger crianças e adolescentes de abusos psicológicos. Então, essa questão de que vai continuar abuso, que vai continuar, que os pais usam brechas. Ora, se uma lei é mal feita, se uma lei tem erros, a gente melhora a lei, a gente não revoga a lei. Né? Existem muitas críticas contra a lei da Maria da Penha. Mas não se passa na cabeça de Deus revogar. De jeito nenhum. A gente melhora, a gente traz alterações, a gente traz emendas. Mas revogar, não. Mas existe essa pressão em cima dos parlamentares para que seja revogada, porque se tornou uma lei de gênero que não é real. Entrou no calabouço da polarização, você acha? Totalmente. Totalmente. Achando totalmente. que é de gênero a homem e mulher. Não é. E não é uma lei que protege mulher, que protege homem, não. É uma lei que protege crianças, protege adolescentes. Então, ao meu ver, haverá um retrocesso, porque as alienações vão continuar acontecendo, só que quando você denomina, você consegue controlar. Muitas pessoas praticam isso sem saber que estão praticando. Sem imaginar que está causando mal para o filho. Aliás, é o mais comum, é no intuito de proteger, no intuito de, às vezes, até uma coisa de rejeição do outro, e aí a transfere para a criança. Às vezes é uma questão psicológica da pessoa, que a pessoa nem tem noção, não vai tratar. E nem imagina que está prejudicando o filho. Então, quando você denomina, você fala, olha, você traz informação, a pessoa fala, poxa, eu não vou fazer isso, porque isso é um crime, isso é alienação parental. Agora, imagina, não tem mais. Meu Deus. Pronto. Voltamos lá na década de 80, onde pais e filhos eram separados totalmente. Não tem informação se tem algo em andamento, uma nova? Não. Não. Mas foi isso que eu falei para você, Flávia. Eu falei para você lá na história do ficante, que o pessoal, que eu acho que, entendeu que você disse, não, Grace, mas lei não tira. De novas ferramentas, entendeu? Você fala da alienação, tá bom, nós já temos essa eles tão boa, né? eles já colocaram dentro do calabouço da questão do gênero, né? Que já é um assunto de hoje, né? Que o povo fica aí brigando. Isso. Que essa guerra entre homens e mulheres. Pais e mães. Mexeram na lei de alienação parental. Por isso que eu falei pra você da história da gestante e ficante. Por causa dos relacionamentos líquidos, sabe? Quem sabe, né? Deus me livre, vai só piorar. Flávia, eu queria te agradecer. Obrigada por você ter vindo aqui no programa, ter esclarecido pra gente. Eu acho que a gente pode depois falar um pouco mais sobre essa questão da alienação parental e desmistificar essa questão de pai e mãe só. Sim, e quando a gente já tiver o resultado, né? Vamos torcer pra ser bom, né? Vamos. Obrigada, viu? Agradeço demais. Tem rede social? Sim, no Instagram, @FláviaArruda_. Tá aí, gente, vou deixar aqui no vídeo a rede social da doutora Flávia. Ela é advogada de família e aí você viu, né? Muita coisa acontecendo aí que a gente tem que ficar atento. Um beijo e até mais. Tchau.